Você já percebeu que, de repente, o mundo começou a falar sobre OVNIs? De novo, não como antes, não como teorias perdidas em fóruns obscuros da internet, mas agora com políticos, ex-oficiais do governo e até ex-presidentes entrando na conversa. E se eu te dissesse que 2026 está sendo apontado por alguns pesquisadores como o possível ano da maior revelação da história da humanidade? E pior, existe até uma data sendo especulada, mas calma! Antes de chegar nela, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque essa história não começou agora. Ela começou a ganhar forma pública em 2017, naquele ano. Grandes jornais dos Estados Unidos revelaram algo que parecia roteiro de filme. O Pentágono mantinha um programa secreto dedicado a investigar fenômenos aéreos não identificados. Não estamos falando de vídeos borrados, gravados por civis. Estamos falando de registros feitos por pilotos militares treinados. Pessoas preparadas para identificar qualquer tipo de tecnologia aérea conhecida. E mesmo assim, eles não sabiam explicar o que estavam vendo. O governo negou, como sempre. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Anos depois, 2022, não dava mais para negar. Sob pressão pública e política, o próprio Departamento de Defesa confirmou a existência de investigações sobre os chamados WAPs, fenômenos aéreos não identificados. O nome mudou o V e virou o AP, mas o mistério continuava o mesmo. Nesse mesmo ano, o Congresso americano realizou audiências públicas para discutir o tema. Pela primeira vez em décadas, o assunto extraterrestres deixava de ser piada e voltava ao centro do debate político. Então, entre 2023 e 2024, mais de 700 novos registros foram catalogados. 700, muitos deles com explicações plausíveis. Outros, simplesmente não. E é exatamente aí que tudo começa a ficar estranho. Porque quando governos admitem que não conseguem explicar algo que invade seu espaço aéreo, isso deixa de ser teoria e passa a ser questão de segurança nacional. Mas o verdadeiro terremoto veio no final de 2025. Um documentário começou a circular com depoimentos que pareciam impossíveis de ignorar, ex-oficiais, ex-membros do Pentágono, pessoas com acesso privilegiado a informações confidenciais. Alguns afirmaram, com todas as letras, que o governo escondia evidências de tecnologia não humana. Um deles declarou ter visto, com os próprios olhos, naves e seres que não pertenciam à nossa espécie. Outro afirmou que o programa era tão secreto que nem mesmo o presidente dos Estados Unidos tinha acesso total às informações. E aqui surge a primeira grande pergunta. Se nem o presidente sabia, quem sabe a repercussão foi imediata. Parte da população chamou de farsa. Outra parte começou a pressionar por transparência. Mas o que realmente mudou o jogo foi uma declaração inesperada. Durante uma entrevista em 2026, um ex-presidente foi questionado diretamente. Extraterrestres existem? A resposta dele foi desconcertante. Ele disse que acredita que sim. Logo depois, tentou suavizar a fala. Disse que nunca viu provas concretas enquanto estava no cargo. Mas já era tarde. A frase tinha escapado. E quando uma frase dessas sai da boca de alguém que já ocupou o cargo mais poderoso do planeta, ela não volta. A mídia explodiu. Redes sociais incendiaram. E então veio a resposta do outro lado. Outro ex-presidente afirmou que informações confidenciais poderiam estar sendo expostas de maneira irresponsável. E foi além. Disse que estava disposto a liberar arquivos oficiais sobre o tema. Arquivos governamentais, documentos classificados, relatórios militares. Promessa feita publicamente. E aí o clima mudou completamente. Porque uma coisa é especular, outra é prometer revelar. Dias depois, declarações próximas ao círculo político indicaram que havia sim um discurso preparado, um anúncio aguardando o momento certo. Mas que momento seria esse? Alguns pesquisadores começaram a especular uma data, 8 de julho, uma data simbólica ligada
a um dos casos mais emblemáticos da história da ufologia americana. Coincidência, talvez, marketing político possível ou preparação psicológica para algo maior? Essa é a pergunta que divide opiniões. Agora pense comigo, se for apenas a divulgação de relatórios militares sobre fenômenos inexplicáveis, isso já seria histórico. Confirmar oficialmente que existem eventos aéreos que desafiam nossa tecnologia atual. Mudaria muita coisa. Mas e se for mais que isso? E se houver registros que indiquem tecnologia não humana? E se houver contato indireto? Ou pior, e se o governo realmente souber mais do que admite há décadas? Existe também outra possibilidade, e ela é menos confortável. E se tudo isso for uma cortina de fumaça, em momentos de crise política, grandes narrativas têm o poder de redirecionar a atenção coletiva. Um anúncio bombástico sobre vida extraterrestre poderia facilmente dominar manchetes globais por semanas, enquanto outras questões passam despercebidas. Não seria a primeira vez que algo assim acontece na história. Mas há um detalhe que intriga até os mais céticos: o volume crescente de testemunhos militares, pessoas com carreiras sólidas, com reputações a perder. Por que arriscariam tudo por uma mentira? Essa talvez seja a peça mais desconcertante do quebra-cabeça. Porque, no fim das contas, existem 3 possibilidades. Primeira, não há nada além de fenômenos naturais e tecnologias humanas secretas. Segunda, há algo inexplicável, mas ainda não compreendido. Terceira, nunca estivemos sozinhos. E talvez a revelação não seja sobre eles, mas sobre nós, sobre como reagiremos, sobre como lidaremos com a ideia de que não somos o topo da cadeia cósmica, porque a verdadeira ruptura não seria tecnológica, seria psicológica, religiosa, filosófica, civilizatória. Agora eu te pergunto, se amanhã o governo confirmasse oficialmente a existência de inteligência não humana, você estaria preparado? Ou a humanidade ainda precisa de mais tempo? 2026 pode ser apenas mais um ano comum, ou pode entrar para a história como o momento em que a verdade finalmente veio à tona. Até lá, resta observar, analisar, questionar e, principalmente, manter a mente aberta, mas os pés no chão. Porque, entre o ceticismo absoluto e a crença cega, existe um espaço e é exatamente ali que as grandes revelações costumam acontecer. E você, acredita que estamos prestes a descobrir algo histórico? Ou tudo isso é apenas mais um capítulo de uma narrativa cuidadosamente construída? Se você gosta de explorar mistérios como esse, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque se essa revelação realmente acontecer, você vai querer estar aqui para entender cada detalhe. E até lá, continue questionando.